Agora sim, pessoal, vamos lá continuar nossa aula. Vamos falar sobre o penhor rural. O penhor rural é aquele que engloba o penhor agrícola e o penhor pecuário. Pessoal, o penhor rural, como eu acabei de falar para vocês, ele se desenvolve em duas modalidades: penhor agrícola, penhor pecuário. O que seria o penhor agrícola? O que cabe, no penhor agrícola? Primeiro, instrumentos utilizados na agricultura. Também as plantações que ainda não foram colhidas. Temos também aquelas plantações, aqueles frutos que já foram colhidos. E aqui eu chamo vocês para uma observação. Nós falamos de frutos que ainda vão ser colhidos, as plantações, e nós falamos de frutos que já foram colhidos. Então, se a gente parar para observar, nosso penhor agrícola aqui admite coisas futuras e coisas presentes. Aquilo que já foi produzido, está separado do solo, armazenado, e aquelas coisas que ainda vão ser separadas do solo. Isso tem uma questão bem interessante. E se as coisas futuras que forem empenhadas não forem suficientes para pagar a dívida? Se houver alguma coisa, uma tempestade, um excesso de sol, excesso de chuva, e aí esses bens se perderam. O Código Civil fala que automaticamente o penhor se transfere para as próximas colheitas. Então, se não foi possível o credor receber tudo com aquela plantação, porque se perdeu muito, se desvalorizou, então automaticamente as próximas plantações já estão empenhadas, até que ele receba o que lhe é de direito. Outro detalhezinho que a gente tem a respeito disso é o seguinte: vamos imaginar que eles precisam, o agricultor precisa novamente de um empréstimo para fazer a nova plantação e conseguir pagar o banco. E ele chega lá no mesmo banco e o banco fala assim: não vou te financiar novamente. E aí esse agricultor ele fica numa situação difícil, porque ele precisa plantar, pagar o penhor que foi dado, para evitar que seus bens, que a sua plantação seja levada a leilão. E aí ele fica nessa dúvida. Ele pode procurar outro banco? Pode sim, pessoal. Se ele procurar outro banco que aceite financiar, o Código Civil só fala o seguinte: que o financiamento tem que ser no máximo o financiamento do primeiro, que é a quantia máxima equivalente ao primeiro financiamento. Para evitar que esse agricultor faça um empréstimo maior, dê mais bens aqui em penhor, e aí prejudicando o primeiro credor pignoratício. Então, um limite, certo? O máximo do que você pegou da outra vez para fazer a mesma plantação. Lógico que como o penhor foi dado aqui pelo segundo banco, ele vai ter preferência no recebimento, mas tudo que sobrar automaticamente já vai pagar o primeiro credor pignoratício, tá bom? Então, essa é uma possibilidade que o código fez, para evitar que o agricultor fique na mão do banco quando uma plantação não vingar, quando ele não conseguir tirar o retorno que ele espera de uma plantação, tá bom? Outro detalhezinho que eu queria falar para vocês é que, além do trator, aqueles frutos pendentes, os frutos que já foram colhidos, lenha cortada e carvão vegetal também podem ser espécie de penhor agrícola. E aqui, pessoal, os animais que trabalham na agricultura, certo? Sabe aqueles animais que são utilizados para arar o campo, por exemplo? Esses animais podem ser penhorados na formalidade de penhor agrícola. Já o penhor pecuário são aqueles animais, aquele gado, por exemplo, que é usado para a produção de leite, que é usado para corte, Então não é para ele trabalhar na fazenda, ele não é um instrumento de trabalho da fazenda, ele é praticamente a fonte do lucro da fazenda. Então, penhor pecuário é o gado que vai ser vendido, cavalos, cabras, ovelhas. Então, esses animais que são criados ou para a produção de algum produto ou para serem vendidos, tá certo? Então, podem ser objeto de penhor os animais que integram
atividade pastoril, agrícola ou de laticínios. Então, ficou fácil da gente ver a diferença entre o penhor agrícola e o penhor pecuário. E mais que vão ser vendidos pecuário. Aqueles outros que vão dar frutos, né? Maquinário da empresa, animais que trabalham, né, na empresa, lá na fazenda. Então, todos eles podem ser objetos de penhor. Para se fazer esse penhor, primeira coisa, precisa ser um documento escrito. Pode ser público, pode ser particular, não tem problema. Mas desde que seja escrito, porque precisa ser registrado no cartório de registro de imóveis. Tá, pessoal? Cartório de registro de imóveis. E aí, tem mais um detalhe. Se o pagamento desse penhor for se fazer em dinheiro, e não em animais, e não em parte de produção, mas em dinheiro, o devedor poderá, se as partes quiserem, emitir um documento chamado Cédula Rural Pignoratícia. Esse nome, né, assustador, nada mais é, pessoal, do que um documento que representa a dívida. Não sei se vocês já estudaram títulos de crédito, né? Algo parecido com um cheque, sabe? Só que tem uma garantia, melhor do que um cheque, porque tem uma garantia. Então, é um título que o devedor emite em favor do credor, prometendo um pagamento. E por que para o credor isso também é interessante? Para um banco isso seria interessante? Porque ele é transferível e negociável. O banco não precisa ficar esperando o vencimento para receber o seu dinheiro de volta. Se aparecer uma boa oferta, né, chega lá um investidor e fala assim, olha, eu te pago 90%, né, do valor aí dessa cédula rural pignoratícia, ele vende. Então ele pode fazer negociações com com essas cédulas. E também tem o detalhe que é um título executivo extrajudicial. É o artigo 10 do Decreto-Lei lá de 1967. Então já admite a execução por título extrajudicial aqui. Tá bom? Então, tem vantagens no credor pedir essa cédula rural para o devedor. Tem vantagens sim. Fica mais fácil dele negociar esse valor. Lógico que sempre tem um deságio, né? Quando ele vai negociar isso, ele sempre vende por um pouco menos para interessar para o investidor, para quem está adquirindo. Mas não deixa de ser uma forma interessante de trabalhar com isso. Então, instrumento público e registro. Se o pagamento for em dinheiro, pode, se o credor pedir e o devedor aceitar, emitir uma cédula rural pignoratícia. Prazo do penhor. Pessoal, se a dívida é de 20 anos, o penhor não pode passar disso, né? Para que teriam objetos garantindo uma dívida se já não existe a dívida? Não tem sentido. Então, isso está no nosso Código Civil, que o penhor agrícola e o pecuário não podem ser convencionados por prazos superiores aos das obrigações principais. Então, se eu vou pagar uma dívida em 5 anos eu vou ter meus bens móveis de volta, né? Ou pelo menos vou livrá-los do penhor, né? Já que não houve transferência da posse para o credor. Tá bom? Esses dois parágrafos do 1439, vocês podem considerá-los revogados, tá bom? Porque eles vêm de uma época, pessoal, a redação antiga, redação antiga de 1439, que admitia, né, prorrogação do penhor, o penhor se renovava, e às vezes o penhor ficava mais tempo, durava mais do que a própria dívida. Então, o parágrafo primeiro está falando, olha, embora vencidos os prazos, permanece a garantia. Parágrafo segundo, a prorrogação deve ser averbada, né? Essa prorrogação não existe mais. Então, pessoal, parágrafo primeiro e segundo podem desconsiderar. Mudar a redação do caput de 1439, colocaram aí que não pode ser superior às obrigações garantidas e esqueceram dos parágrafos. Então, desconsiderem esses dois parágrafos. Outro detalhezinho interessante. Imagine que eu tenho uma fazenda que tem a sede e a plantação. Eu fui no banco e dei a fazenda em garantia. Eu fiz uma hipoteca. Hipoteca que nós vamos estudar daqui 2 aulas, né? Então, eu fiz acho que 3 aulas. Fiz uma hipoteca. Eu dei o solo e tudo que adere ao solo, né? Que são os acessórios em garantia.
Tempos depois, eu vou até um segundo banco e entrego essas plantações futuras em penhor. Posso fazer isso? Certo? Será que já tinha hipoteca? Posso dar esses bens em penhor? Pessoal, não tem problema nenhum, não precisa nem da concordância do primeiro credor hipotecário. Porque se tiver alguém aqui que corre o risco de não receber, é o credor do penhor. Porque nesse caso aqui, mesmo que se dê a plantação futura em penhor, ela foi depois da hipoteca. Então a hipoteca já incluía o solo e tudo que estava anexado ao solo. Então, o credor da hipoteca vai ter a preferência no pagamento da mesma forma, inclusive da plantação futura, se precisar ser levada a leilão. Então, o risco aqui é só do credor pignoratício mesmo. Então, pode dar o bem em hipoteca, nem precisa levar o conhecimento do credor hipotecário. Não tem nada a se opor, porque não tem nada a perder com isso, né? Se essas plantações chegarem ao ponto de serem colhidas, esse valor fica em garantia também, deve ser dado talvez até para amortizar a dívida, mas da hipoteca aqui está despreocupado, tá bom? Então, estamos tranquilos. Agora, com relação especificamente ao penhor pecuário, pessoal, primeira coisa, o credor pode fiscalizar a existência dos bens, né? Já que ele não está na posse do gado, ele pode, né, pedir licença lá na fazenda e falar assim, olha, eu quero ver se esse gado ainda existe, né? É legítima a pretensão dele. Então está lá no 1441 que tem o credor direito de verificar o estado das coisas empenhadas, né? Ele vai lá, dá uma olhada, manda um técnico, né? Se ele não entender tanto assim, ele manda um representante dele, um técnico, então isso está garantido em lei. Esses animais que foram dados em garantia, obviamente, não podem ser vendidos, a não ser que o credor pignoratício, né, autorize isso. E para não deixar essa margem, será que o credor pignoratício autorizou ou não? A lei fala o seguinte, moço, é por escrito. Então, se o credor pignoratício autorizar a venda do gado, que faça por escrito, tá bom? Então, podem ser empenhados sem autorização, mas, enfim, né? Tô falando bobagem. Podem ser alienados. Ixi, viajei, gente. Eles não podem ser alienados sem autorização prévia e por escrito. É porque eu estou pensando outra coisa aqui. Fugir da matéria agora. Perdão, pessoal. Então, tudo que é objeto de penhor não pode ser vendido, a não ser que o credor vai lá assim, pode vender. Provavelmente o credor vai fazer isso para receber uma parte adiantada. Tá bom? Então está lá, o devedor não poderá alienar os animais empenhados sem prévio consentimento por escrito do credor. Se pretender vender os bens, né, sem o credor pignoratício souber, se os animais, ele faz uma visita, fala assim, poxa, esses animais estão muito judiados, né? Quando eu prestei o dinheiro, que eu peguei esses animais em garantia, eles estavam bonitos, fortes, agora estão tristes, né? E aí, nesse caso, o Código Civil, está lá no 1445, o Código Civil dá uma dupla opção para o credor pignoratício. Primeiro, pede para que esses bens sejam depositados com terceiro que cuide desses animais. Certo? Então, chega lá, entra com o pedido do juiz e fala assim, juiz, tem esses animais aqui que estão em garantia de uma dívida e o dono deles está deixando o gado morrer. Então, o juiz pode autorizar que se peguem esses animais e levem para outro local. Segunda opção, considera vencida antecipada a dívida e já pede o leilão desses animais. Certo? Aí é critério do credor pignoratício. Se fosse eu ia considerar vencida a dívida e já pediria a venda dos animais se fosse necessário. Mas pode ser que alguém tenha outra ideia a respeito disso. Tá bom? Então, aí estão as nossas etapas aqui que nós temos. Se um animal que foi dado em garantia morrer, comprar-se um novo animal, né, a garantia recai automaticamente em cima desse novo animal. Isso precisa constar também lá no registro imobiliário. Precisa fazer uma verbação dizendo, o gado de origem, né, que estava aqui descrito faleceu e no seu lugar entrou
um outro gado e faz a descrição desse novo gado. 1446, parágrafo único, é onde fala isso aqui para nós. Certo? Então, pessoal, penhor agrícola, penhor pecuário, nós já sabemos isso aqui. Certo? Na próxima aula, continuamos com o tema do penhor ainda. Um grande abraço a vocês.